Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, que é bastante esclarecedor, e que possamos refletir sobre aquilo que estamos estudando, lembrando que nesta encarnação, nesta oportunidade, nós estamos plasmando aquilo que desejamos na próxima oportunidade. Então, a nossa escolha depende do nosso viver agora. Daí a importância do estudo, do conhecimento, para que a gente possa aproveitar ainda o tempo que temos aqui enquanto encarnado para fazermos todo o bem que pudermos, através dos nossos pensamentos, porque temos estudado bastante a respeito do pensamento, porque tudo que pensamos, mesmo que a gente não verbalize, ele é acolhido e é realizado. Se não por nós, por alguém que vai captar essa energia e executá-la. Então, também somos responsáveis por que pensamos. E daí, a recomendação de Jesus, orai e vigiai. A nós mesmos, os nossos pensamentos, principalmente, porque é Ele que vai fazer com que haja essa percepção de que estamos nos reeducando para fazermos todo o bem que pudermos. Então, para o estudo da noite, nós trouxemos uma lição do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que diz: bem-aventurados os aflitos e causas anteriores das aflições, o item 7, que nos diz assim: os sofrimentos devido às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes as consequências da falta cometida. Então, tudo que nós estamos passando é aquilo que nós planejamos e que ainda, pela bondade e misericórdia divina, ele foi suavizado por compreender a nossa natureza e ver que nós ainda não temos a capacidade de executar aquilo que planejamos junto no plano espiritual. Então, aí quando a gente vê a misericórdia divina atua a todos os momentos a nosso favor, mas nós, pela nossa ingratidão, ainda sempre questionamos, por que Deus faz isso comigo? Deus não faz nada. Tudo que nos acontece é o resultado do nosso viver. Então, quando começamos a ter esse entendimento, vamos sensibilizando os nossos corações e melhorando os nossos sentimentos, porque é através dos sentimentos que mais cometemos os nossos desatinos. Muitas, por quê? O sentimento, ele pode, durante a nossa existência, ser mascarados, Nós podemos encobrir usando o nosso corpo físico. Nós nunca mostramos realmente quem somos. Quem conhece melhor cada um de nós mesmos. Conhece a nossa natureza, sabe quando agimos bem, quando pensamos que estamos agindo bem, mas no fundo do nosso íntimo a gente não tem essa bondade. Então, é nesse sentido que Deus nos alerta. São esses sentimentos que serão medidos. Não é aquilo que está na aparência, mas aquilo que está no nosso íntimo, no nosso interior. É fundamental que a gente compreenda isso e transformemos o nosso interior. E esses sentimentos que carregamos dentro de nós, porque esses sentimentos é que vão ser traduzidos em futuras ações, no nosso planejamento, para que possamos ter o benefício de recebermos nova reencarnação. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer os outros. Então, se nós estamos passando alguma dificuldade, é porque temos algum envolvimento com essas questões. Ninguém aqui está ileso de dizer: mas eu nunca fiz isso.
A gente vê que a justiça divina age criteriosamente pela nossa consciência. Não tem ninguém para ser juiz. O juiz somos nós mesmos. Quando nos é mostrado toda a nossa existência como um filme, registrado todas as minúcias do que realizamos enquanto estamos a caminho, ou seja, enquanto estamos juntos, encarnados, lutando, né, por um ideal melhor, ou muitas vezes esse ideal disfarçados. Quem pode dizer isso é a análise que fazemos de cada um de nós. Mas a partir do momento em que começamos a tomar conhecimento dessas verdades, com certeza seremos mais cuidadosos, vamos refletir mais, porque nós pensamos que o mal é vindo de outro, mas não, o mal está dentro de nós, dentro dos nossos sentimentos mais íntimos. Então, é essa intimidade que nós temos que melhorar, não é só na aparência. O que manda, de fato, é aquilo que temos intimamente. Então, vamos revisar tudo isso, e isso ninguém pode fazer pelo outro. É responsabilidade de cada um de nós. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de sua riqueza, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Então, todos esses exemplos aqui colocados servem para a nossa reflexão. Como estamos agindo? Quem de fato somos? Então, é fundamental nos conhecermos. Então, quando Jesus nos diz que conhecereis a verdade vos libertará, está falando dessa verdade, da verdade nossa, da verdade de cada um, quem realmente somos, né? Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição de ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Então, nós vemos que estamos vivendo num planeta de provas e expiações. Grande parte de nós estamos mais nas expiações, para ver se conseguiremos ser promovidos. Como disse a nossa irmã, quando desencarnarmos, nós estaremos sendo provados pelo que fizemos. Vamos ser aprovados ou reprovados, não por alguém, por um juiz, mas pela nossa consciência, pelo filme que vamos carregar. E esse filme é registrado por nós no dia a dia. Então, é como diz, cada dia que passa, nós enviamos 2 pacotes. Um pacote do bem que fizemos e o outro pacote daquilo que deixamos de fazer. E no final vai ver o peso, né? Para que lado vai pender? Para o lado do pacote bom ou pro lado do pacote que deixamos de cumprir com o nosso dever. E esse que vai ser o resultado para que possamos estar plasmando a nossa nova existência. E não é ninguém que faz isso por nós, somos nós mesmos. Então, quando estamos encarnados, não temos que procurar culpados. Nós somos responsáveis pelo que estamos passando e pelo que estamos vivenciando. Mas Deus, ainda em sua misericórdia e bondade divina, nos oportuniza, né? Porque cada um de nós tem um benfeitor que nos intui para que, lembrando-nos, né? Para que sempre façamos o bem. Então, muitas vezes a gente está com um pensamento negativo, mas de repente vem uma boa ideia. Quem é que está nos alertando?
o nosso benfeitor espiritual, ou seja, aquele espírito que avalizou os nossos compromissos para que pudéssemos estar aqui encarnados. Então, nós temos deveres para conosco e contamos também com a responsabilidade do benfeitor que fica nos avaliando e nos ajudando. Então, ninguém está desamparado. Todos temos os nossos benfeitores que estão ali nos ajudando, né? Mas se a nossa rebeldia for tamanha, não tem como, né, o benfeitor nos ajudar. Aí é que vem a questão do livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. E todos nós sabemos que recebemos a oportunidade da reencarnação para que possamos progredir, ou seja, melhorar as nossas condições. Então aí fica a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, né? Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente, aqueles que se elevar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que cada uma é atribuída à parte que lhe compete, sem prejuízo de que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Então, a justiça divina, ela é eterna, né? Porque todos nós somos espírito eterno, com a esperança de que todos nós sejamos espíritos perfeitos, e por isso é que nos dá diferentes oportunidades para justamente buscarmos esse aprimoramento. Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. Então, é aquilo que a gente deve refletir, né? Se nós estamos achando que a nossa vida está difícil, temos que trabalhar para melhorar. Por quê? Aqui é a grande oportunidade de prepararmos o nosso terreno, a nossa morada melhorada. Deus não interfere em sua bondade divina, apesar dele, como se diz, ficar entristecido por nós não conseguirmos cumprir com aquilo que fizemos, com aquilo que nos comprometemos, mas ele não interfere, deixa que nós possamos agir, né, conforme a nossa consciência. E todos nós sabemos que está escrito na nossa consciência o bem e o mal. Agora, o caminho que cada um de nós vai escolher vai depender do entendimento que temos. E agora, esclarecido de que estamos plasmando a nossa nova existência, olhando para a nossa situação e a nossa condição de dificuldade, a gente vê que nós precisamos nos melhorar. E ainda há tempo, né? Temos que refazer os nossos planejamentos e trabalharmos em benefício de nós mesmos, porque todo bem que fizermos, não estamos fazendo a ninguém, estamos fazendo a nós mesmos. E todo mal também que fizermos, não estamos fazendo a outrem, mas estamos fazendo a nós mesmos. Então, quando compreendemos essas duas verdades, nós temos clareza do que queremos escolher, né? Porque nós não queremos que nada de mal aconteça conosco. Então, isto vai depender do esforço contínuos que fazemos para que possamos ser criaturas melhores, e isto depende unicamente de nós. E para que possamos compreender um pouquinho mais sobre a questão do Evangelho, nós trouxemos uma lição do livro Jesus no Lar,
pelo Espírito, né, escrito por Chico Xavier e o Espírito Neio Lúcio, a lição 31, que diz a razão da dor. Então, como sempre, né, a lição do livro Jesus no Lar, ele é uma conversa que ele faz após os términos da atividade, geralmente ao entardecer, né, que ele reúne os trabalhadores e faz uma conversação. E nessa noite, Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Isso é real, né? Porque quando qualquer sentimento negativo que nós temos, a aflição, a ansiedade toma conta de nós, né? Não era o homem, a criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Então, são as perguntas que Raquel dirigiu ao mestre. Jesus ouviu tudo isso, né? E, olhando firmemente para Raquel, disse: a razão da dor humana procede da proteção divina. Olha o olhar que Jesus tem, diferente da nossa, né? Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. Então, todos nós somos convidados, né, para a morada de Deus, do alto. A terra é o caminho, a luta que ensina e edifica é a marcha. Então, nós estamos nessa marcha, nesse caminho, recebendo essa educação, esse conhecimento, né? O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à marcha da senda verdadeira. Então, o sofrimento não é castigo, mas é uma oportunidade para que possamos rever as nossas condições e caminharmos para a marcha do bem, sairmos das condições, né, que nos encontramos. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento, e o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava explicação mais ampla, fraternalmente Jesus disse: um anjo, por ordem do eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento, isto é, um benfeitor espiritual. Ele tem o compromisso de zelar, né? Então, ele está na forma de anjo, por um espírito, por um irmão encarnado, né? Desde o nascimento. Então, nós não estamos abandonados, tem alguém velando por nós. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido dia e noite, deu-lhes as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhes os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, escrever e a contar. Afastava-o, hora a hora, de influências perniciosas ou mortíferas, de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte, soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito. Então, veja bem que quando nós estamos em dificuldades, sempre recebemos algumas ideias, intuição que nos são chegadas, através desse anjo, desse benfeitor que se comprometeu em cuidar de cada um de nós. Então, todos nós temos um benfeitor e ele está ali, zelando por nós, para que a gente trilhe o caminho do bem.
Então ele está ali soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito, bem através de 1000 modos de socorro imperceptível. Garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo, dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta, salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhes os passos com amor, para melhor preservar-lhes o dom. Ao anoitecer, postava-se-lhes à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado, para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. Então vocês vejam bem que todos nós temos esse benfeitor que nos segue diuturnamente, e nem na hora do sono ele nos abandona, está ali vigilante, cuidando de nós, para que possamos, recordar os nossos compromissos na prática do bem, do amor e da caridade. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou-o a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-me ensinamentos, insuflou-me entusiasmo santo num rumo à vida superior. Estimulou a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento num lar. Então, todos nós recebemos essa intuição para que possamos, estar no caminho do bem, para que possamos nos progredir ou nos melhorarmos. O homem, todavia, que nunca lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Então, aqui, quando agimos dessa maneira, escolhemos que lado? O lado negativo, porque todos nós temos, dentro de nós, esse lado do bom e do mal. Então, como já dissemos, o nosso livre-arbítrio é que vai escolher o que é que está superando dentro de nós. Ele que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito ao semelhante, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Então, essa história se repete, porque quando as coisas não andam bem conosco, a gente sempre quer achar um culpado. Nós nunca assumimos a nossa responsabilidade. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado, endurecido por excesso de regalia, se convertesse em aflição. Então, muitas vezes, pela nossa própria teimosia, uma questão que, se tivesse uma reflexão maior, pudesse ter um caminho diferente, mas o nosso orgulho e a nossa vaidade vai fazer com que, em vez de nos acalmarmos, a nossa aflição se aumente. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Então, muitas vezes, a dor, ela não é um mal, a dor e o sofrimento não é um mal, assim como a doença, mas
é um momento de sensibilizar os nossos sentimentos e fazer essa transformação dentro de nós, transformação íntima, né? Para que possamos compreender a necessidade de vencer os males que ainda carregamos dentro de nós. Então aí começamos a compreender, ter mais paciência, ser menos egoísta, menos orgulhoso, né? Fim da historieta, esperou Jesus que Raquel expusesse algumas dúvidas, mas, emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Olha, de forma simples, né? Como Jesus nos orienta. Então, a dor e o sofrimento, para a nossa existência, ele é educativo. Sem ele, a humanidade não se elevaria à renovação e ao progresso. Então, é uma forma de abrir os caminhos para que possamos progredir para o bem, né? Saibamos, assim, tolerar as aflições e aproveitá-la. Quando as criaturas se vê na condição de aflição e sofrimento, aprende a receber na terra o socorro dos céus. Então, mesmo nos momentos de maior dificuldade, nós não estamos desamparados. Basta que a gente pare, repense, reflita, né? Porque a ajuda sempre existe. Mas nós é que criamos uma barreira para que essa ajuda não chegue até nós. Então, vamos refletir sobre as nossas condições e lembrarmos que todos nós recebemos essa grande oportunidade para progredirmos, para melhorarmos. E somente através dessa convivência de um com o outro é que nós vamos testar a nossa capacidade de nos melhorarmos, porque é nesse relacionamento que a gente vai conseguindo ampliar ou diminuir as nossas condições interiores de egoísmo, vaidade, enfim, inveja, ciúmes, tudo isso que ainda está muito forte dentro de nós. E através desse convívio é que vamos começar a aprender a respeitar e a diminuir a intensidade desses males que ainda estão dentro de nós. Que Jesus nos abençoe, que possamos refletir e repensar para que possamos tornar o ambiente em que convivemos ser cada dia melhor. Então, em agradecimento a Deus nosso Pai, vamos fechando os nossos olhos, acerenando os nossos corações e agradecer a Jesus pela oportunidade da reflexão que recebemos nessa noite e que possamos refletir e reavaliar as nossas condições de viver para que possamos nos esforçar a sermos criaturas melhores. E isto depende desta análise reflexiva que fazemos de nós mesmos, das nossas ações, das nossas atitudes, da forma como pensamos, de tudo que realizamos enquanto estamos nesta caminhada, pois Jesus mesmo nos disse que nós reconciliássemos com os nossos adversários, com os nossos inimigos, enquanto estamos a caminho, fazendo todo o bem que pudermos, porque tudo que fazemos está em benefício de nós ou a desfavor de nós mesmos. Que Jesus possa nos dar força e coragem, nos fortalecer para que possamos vivenciar o amor, a prática do bem, do amor e da caridade. Que Jesus permaneça conosco, amparando-nos, socorrendo-nos, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.